Dando continuidade na bibliografia do concurso de Mogi das Cruzes, eu vou falar de Doug Lemov, que ele vai falar sobre a aula nota 10 2.0, onde ele vai ensinar, né, 62 técnicas para melhorar a gestão na sala de aula. É, eu uso para base, né, que haviam perguntado em outro vídeo, só que eu não consegui responder porque o YouTube bloqueou. Então, eu vou responder nesse. Eu uso como base para esses resumos a apostila de Mogi das Cruzes, a apostila nova. Então, eu faço um resumo para que a gente consiga reduzir o nosso tempo de estudo, ok? O meu propósito em fazer esses áudios, na realidade, era para ajudar umas amigas que elas não estavam tendo tempo. Então, eu resolvi fazer esse canal, né? Eu já tinha o canal, mas eu resolvi fazer esses resumos e postar no canal para ajudá-las. Mas eu estou muito feliz em estar podendo ajudar mais gente. Muito obrigada aí por todos que já se inscreveram. Nesses últimos dias foram mais de 120 pessoas que se inscreveram. Eu gostaria muito de agradecer a cada um. E vamos, né, dar continuidade, que eu também estou com o mesmo objetivo de todos, né, que é ser aprovado no concurso de Mogi das Cruzes. Então, Demi Lemove, ele vai reunir experiência de vários professores em sala de aula ao redor do mundo. E ele vai oferecer um conjunto atualizado de técnicas efetivas e envolvente para aprimorar a gestão da sala de aula. E ele mostra como ajustar técnicas de ensino clássicas para que serem ainda mais eficazes. Ele também vai falar sobre executar técnicas totalmente novas que mantenham o aluno engajados e focados na aprendizagem e transformar a teoria em ação. Ele vai falar do bom professor, que o bom professor ele tem que fazer a pergunta: ensinei e eles aprenderam? Então, o professor ele tem que estar preocupado com esse retorno do aluno. Se eles ensinaram e os alunos aprenderam. Ele ainda vai falar que o professor nota 10 do entendeu, né, que é aquela pergunta, né, que nós professores, eu acho que todo mundo já fez em sala de aula, né? E aí, crianças, vocês entenderam? E aí a gente acaba bloqueando com que a criança, a autonomia da criança, e ele ter coragem de dizer que não entendeu. Então, nesse livro vai mostrar que o entendeu, muitas das vezes, quando o professor ele pergunta que nessa que entendeu, ele está esperando realmente que a criança fique quieto, que a criança não dê um retorno para ele. Então, ele vai ensinar algumas técnicas para que o professor não se fique preso a isso. Porque o aluno, muitas das vezes, ele vai ter vergonha de mostrar para a turma que ele não entendeu. Então é melhor para ele que todos achem que ele entendeu do que ele ficar com vergonha e dizer que não entendeu e ser taxado como como burro, né? Que muitas das vezes os alunos chamam, fulano é burro. Então, por esse motivo, ele não tem coragem de dizer que não entendeu. Então, por isso que ele vem nesse livro falando sobre isso. Então, o professor nota 10 ele precisa coletar dados. Ele precisa coletar dados. E a coleta de dados, ela pode ser por questionamento ou por observação. Essa coleta de dados, ele vai ter um foco logístico e pragmático. Depois que colheu os dados, fez a coleta dos dados, com tudo já em mãos, aí vem a cultura do erro. Eu li, né, o livro e às vezes a cultura do erro serve para nós professores, porque nós estamos dando, né, um certo conteúdo e na metade do conteúdo observamos que algo deu errado. Então, quando nós observamos que algo deu errado, o livro fala que tem que parar e ir para uma nova estratégia. E muitas das vezes nós demos continuidade naquilo que o nosso planejamento deu errado. Então, a cultura do erro é para que a gente, como professor,
né, a gente possa voltar atrás quando assim que observarmos que houve algo que não deu certo. E a cultura do erro, ele tem o foco no psicológico, tanto no técnico. Aí o Lemove, ele vai nos mostrar algumas técnicas. Como uma colega no grupo de estudos, ela observou, também vou deixar essa observação aqui. A maioria dos autores, eles não falam de técnica, eles falam de estratégia. Porque a técnica é algo mecânico, é algo assim, igual a teoria tradicional, mas esse escritor ele vai falar de técnica, ok? Então ele começa a falar da técnica 1 até a técnica 6 que nós vamos conversar hoje. A técnica 1 vai falar rejeite o autorrelato. Rejeitar o autorrelato é você substituir as perguntas retóricas, como eu falei lá no início, do entenderam, né? Porque às vezes a gente vai falar o entenderam, não querendo que o aluno realmente fale que ele não entendeu. Então, nós temos que substituir, né, as perguntas retóricas. E temos que ir para a parte do automonitoramento, onde a gente vai usar a reflexão do aluno para que a gente consiga observar se o aluno conseguiu o nível, conseguiu o próprio nível de domínio no conteúdo ou não. Então, com esse automonitoramento, a gente vai conseguir observar isso. Aí a segunda técnica que ele vai falar. Ah, não, deixa eu falar um pouquinho do automonitoramento ainda, que eu estou com o livro aberto e estou aqui com o mapa mental. Então, estou jogando os dois para conseguir é, enquadrar os dois. O automonitoramento implica em que os alunos identifiquem o conteúdo com qual tem dificuldade, em vez de você ficar avaliando se eles entenderam. Entenderam? Então, o aluno precisa identificar o conteúdo que eles mais tiveram dificuldade. 2, dedicar tempo suficiente para que reflitam com expectativa do que deve haver dúvida, né? Se ele tem alguma dúvida, então ele precisa de tempo suficiente para solucionar aquela dúvida. 3, revisar, praticar e responsabilizar-se pela resposta correta. O aluno, mesmo que a resposta esteja correta, ela tem que ser revisada e dar uma olhada para ver se está tudo ok para passar pro próximo nível, vamos dizer assim. Aí rejeitando, né? Saiu da rejeição do autorrelato. Aí a segunda técnica, questionamento dirigido. O questionamento dirigido, ele precisa ter confiabilidade e validade. A validade, ele precisa, é o tempo, né? Vai ser o tempo. E esse tempo, ele tem que ser menos de de 1 ou 2 minutos. Então, o professor, para que isso aconteça, ele precisa planejar com a antecedência. E as perguntas, elas precisam ser com final aberto, para que todos os alunos estejam envolvidos ali para estar em plena interação com todos e levar amostras estratégicas, né? Então, tem que ser com perguntas de final aberto, planejar com antecedência e quando há surpresas, né, no andamento, isso significa que é normal. Então, precisa levar amostras estratégicas para quando haver essas surpresas no andamento, o professor consiga, né, fazer com que responder os alunos e conseguir, né, uma resposta positiva. E ele, depois disso tudo, ele precisa rastrear os dados. A terceira técnica, padronize o formato. Padronizar o formato significa que ele precisa é, pegar os materiais, espaço e o campo visual. Dessa maneira, todas as vezes que vier ter uma pergunta, como o professor já padronizou, ele vai conseguir mais rapidamente observar aonde que o aluno precisa melhorar.
Então, quando em relação ao campo visual, aqui no livro fala que é preciso organizar a sala de modo que os grupos estejam em padrão previsível, ou seja, que o professor consiga visualizar todos os alunos para que ele, da onde ele está, ele consiga observar os alunos que estão com um desenvolvimento melhor e aquele que precisa de mais atenção. A quarta técnica é rastrear, não observar. E vai falar sobre o erro específico. O erro específico, calma aí que eu tenho que dar uma lidinha aqui. Erro específico significa perguntar o que eles não estão entendendo e que estão entendendo, e de preferência quantificar esses erros. E já rastrear os pontos de sucesso, né, que os dois pontos para rastrear seria o erro específico e pontos do sucesso. E para os pontos do sucesso significa determinar as coisas mais importantes que distinguem excelência de conclusão, anotar e observar se os alunos fazem essas coisas. Então, fazendo isso, terá um parâmetro para ensinar novamente, ou seja, o aluno teve alguma dificuldade, então o professor, através desse rastreamento, ele vai ter um parâmetro para poder consertar, voltar, né, do que errou lá atrás. A técnica 5 é mostre-me. Então, na técnica 5, é para que o aluno venha, através de alguns sinais, eles falar a dificuldade que eles estão tendo e que se torna mais evidente para o professor, porque assim o professor vai conseguir, né, solucionar as dúvidas dos alunos. A primeira é sinais com a mão. Para os sinais com a mão, eles querem que as crianças compartilhem os dados das suas respostas. Então, os alunos, né, vai poder compartilhar ali com sinais com as mãos os dados das suas respostas. E segundo é a lousa, que a lousa vai mostrar o seu trabalho real. É... Calma aí, gente. Ah, tá. Em todas as versões, tanto no sinais com a mão, tanto com a lousa, o professor, ele vai poder, os alunos vai mostrar ao professor, ao mesmo tempo, dados objetivos sobre o seu trabalho, de forma que o professor possa rapidamente avaliá-lo. Aí, vamos lá, tem algumas partes que desse mostre-me a gente vai ter que acompanhar. Por exemplo, dados objetivos, que somente relatos de dados objetivos são incluídos como parte de mostre-me. Os dados que foram objetivos, né? O que o aluno fez que teve o objetivo se foi alcançado. Então, esse fará parte, né, do mostre-me. Segundo, mostrar para o professor, que são apresentados ativamente pelos professores na forma de visual erguidos, para que você possa vê-lo e rastreá-los rapidamente de onde você está. Então, você vai estar no canto quando o aluno, né, mostrar o visual, algo que ele já fez, então você, de onde você estiver, você vai visualizar que o aluno conseguiu, né, compreender e tal. Simultaneamente, o comportamento dos dados dos alunos em geral só funciona se isso acontecer simultaneamente. Portanto, os alunos não podem colar, né, e mudar suas respostas comparando com a dos seus pares. Então, se todos mostram simultaneamente, então não terá como o aluno depois colar, né, a sua resposta, né? Que muitos alunos ficam na dúvida e para depois não dizer que ele não sabia ou taxado como burro, então aí ele muitas das vezes ele muda a sua resposta. E a técnica 6 e última, né, que vai ter no nosso estudo, que vai ser a verificação afirmativa. Para a verificação afirmativa, ela precisa ser rapidamente, ela precisa ser aplicada rapidamente. Deixa eu só ver aqui.
Os pontos de verificação devem ser de preferência ser feito rapidamente, que tem que ser, por exemplo, a aula de sexta-feira, no caso, o aluno entrou e teve as 4 ou 5 horas de aula, encerrou a aula, antes de encerrar a aula já tem que ver a verificação, os pontos de verificação de onde os alunos falharam e não. Então, essa verificação ela tem que ser rapidamente, ela não pode deixar para o próximo dia, porque muitas das vezes não vamos conseguir solucionar o problema, porque se for juntando o problema, quando chegar lá na frente a gente não vai conseguir solucioná-los. A segunda, para a verificação afirmativa, ela precisa ser assíncrona, que é um processo na perspectiva de que os alunos calma aí, eu vou ler. O processo segundo a, pe- o processo, segundo a perspectiva dos alunos, é que seu trabalho seja verificado assim que estiver pronto e que não precise esperar pelos outros para chegar a esse ponto depois de apresentá-lo. O aluno terminou, o professor já faz a verificação, se tudo está ok, já faz a intervenção, tudo bonitinho, ok? É, Aí vai ter outro, né? Outro ponto, que sobre o trabalho extra, que quando é utilizado um trabalho extra, essa abordagem ela pode ser mais explícita, porque aí os alunos que tiver alguma dificuldade vai poder tirar essa dificuldade, né, que ele tem e vai poder, né, tipo, bater o martelo e dizer que estou pronto, vai fazer um sinal vermelho, sinal vermelho não, desculpa, um sinal verde para que ele possa passar para o próximo conteúdo. E a última, né, que é para a nossa verificação afirmativa, é a própria verificação, né, que vai combinar, né, com o mostre-me. Então, vai usar a verificação afirmativa juntamente com o mostre-me e dessa maneira vai tornar essa verificação mais rápida, né? Ela vai ser com mais rapidez. E essa verificação afirmativa, o livro fala que é uma ótima ferramenta, pois ela possibilita que o professor esteja constantemente ciente de que seus alunos estão se saindo. Possibilita que eles estejam constantemente cientes de como estão se saindo e assegura que as ações deles, avançar ou recuar, reflitam os dados sobre o seu sucesso. Ainda vai falar que é muito importante que nós, professores, estejamos cientes do desafio e da possível compreensão quando você está adaptando e planejando novas e melhores soluções. Para concluir, né, o resumo do Lemove, vou falar um pouquinho sobre o fazer docente. Né? O fazer docente, ele pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si, né, que são o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e a avaliação. E cada um deles desdobra em tarefas ou funções didáticas, mas que convergem para a realização do ensino propriamente dito. E é muito importante que o professor ele tenha domínio no conhecimento dos conteúdos da disciplina que lecionam, bem como a capacidade de abordá-los de modo contextualizado. E também é muito importante que o professor ele tenha domínio de diferentes métodos e procedimentos de ensino e a capacidade de escolhê-lo conforme a natureza dos temas a serem tratados e as características dos estudantes. Então, fechou aqui o nosso resumo de Lemove. Hoje eu vou deixar o mapa mental, tá? Para que vocês acompanhem, ok? Eu agradeço a todos que têm contribuído aí para o canal, se inscrito. Muito obrigado, comentado, tem tido muitos comentários, eu agradeço muito a todos.